Ó, senhor. Ó, senhor. Olá, Pai José. Tudo bem, ó, senhor? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, ó. Olha, a gente tá aqui com umas perguntinhas para você. Ó, senhor, importante, ó. Pois é, olha só, perguntinha número 1. Pai José, numa de suas conversas, fazendo uma analogia ao espelho, fala que o espelho me dá o que nutro no interno, para que no futuro, quando habitar dentro de mim mesmo, ter consciência do processo. Como é esse processo? Gratidão. Você, ó, senhor, tem alguns processos sobre a sua essência, onde para haver o manifesto você passa por todos os princípios elementais e elementals da existência, gerando o que você é, sobre certas curvas, certos filtros, certos processos cienciais, do subconsciente e do consciente. Assim, o seu corpo interno, o que você nutre, assim, te oferece a possibilidade de experienciar, cada vez se conhecendo mais naquele padrão. Então, o universo é um espelho que te mostra o que você tem dentro. E o processo sempre é um caminho para dentro. Não? Entendeu? Não? Sim, para entender o que eu estou jogando, porque o espelho não tem função, como se diz, criativa. O espelho não consegue refletir de volta para mim uma coisa que eu não esteja projetando nele, certo? Sim, a questão é o projeto não é mental. Sim, o projeto sobre uma condição do sentimento. Sim. E depois, sim, vai explicar mais. Sim. Mas não é um sentimento que sustenta o mental? Não é o emocional que sustenta o mental? E o mental se vê no sentimento. Seu corpo é sentimental, as experiências são sentimentais, o mental é o manifesto em si. E quando você se vê no processo sentimental, filtrado e interpretado mentalmente. Sim. Agora eu não entendi, porque não é uma dança entre o emocional e o mental, porque é uma dança entre o sinal que passou, que é um sinal emocional, e os filtros por onde aquele sinal passou, que são os filtros do mental. Tanto que eu posso mudar as minhas crenças de um sintoma físico que eu estava tendo e desaparecer, certo? Sim. Ficou claro? Sim. Não ficou claro. Do jeito que você falou, ficou parecendo que eles atuam independentes um do outro, e eu achava que era uma dancinha. Sim, não é dança. Todo o universo é mental. Sobre o oceano sentimental. Sim. Aliás, sobre o oceano essência emocional. E o concluo entre os dois sentimento que se manifesta. Sim. Você sente o mental. Mas Simples. Sim. não, tá complicado. O mental não é sustentado pelo emocional. O mental não reflete. O mental que cria, que sustenta o material que é o manifesto, não reflete. O mental é o manifesto. O mental é toda a folha do manifesto. Sim. É como se você abrisse o torus e fosse uma folha bidimensional do mental, que está sobre Certo. o emocional. Sim. Tá, mas o que a gente chama de Não é uma o pessoa. eu. Se você traz para o eu, você consegue interpretar o outro mental, o seu mental, e a mente que
como nós usamos já o processo de explicação, que o ego tenta se ver e tenta se mostrar como co-criador, sendo que ele não é? Sim, a mente é o ego. Sim, mente e ferramenta. Ferramenta para autoconhecimento. Sim, ferramenta para manifesto. Sim. Mas a gente definiu o ego como uma membrana que sustenta... Por parte da mente. Sim. Tudo bem. Mas então, o material é uma projeção, então, quando eu pego o mental e dobro, então, e faço... Ele se curva, então ele cria a projeção do material? Sim, aí ele cria espaço. Sim, e naquele espaço... E o coligar que eu tenho entre os pontos é o tempo. Sim, e naquele espaço... Quem cria o tempo se a forma é quem olha para ele. Sim. E naquele espaço pensamentos vão se projetar e criar a ilusão da forma. Os pensamentos são o ato. A forma é projetada sobre uma sustentação emocional do sentir e interpretada sobre a mente. Sim. Os elementais não são mentais, não, anjo. Sim. São elementos que se manifestam no mental, sobre um sentido e de um sentir, sobre o conceber de tudo todo, que tudo é e tudo sabe. Sim. Interessante. Sim. Sim, mas eles são elementos que se manifestam no mental e vão interagir sobre o emocional que tudo sabe. E as interações e o coligar que as essências divinas têm, interpretam e dão condição do tempo existir. Se não tivesse toda a vida e todo o manifesto, aliás, se não tivesse essência sobre todo isso, por trás de tudo isso, nada existia. Sim. Sim, essa parte eu entendo. Eu não estou entendendo aonde que a gente desapareceu com o elemento terra, com o material, porque... A gente não desaparece. Sim, ele está lá fixo. Sim. Protoforma. Sim. Nós estamos falando do processo que está atrás. Sentimental não é água e o mental não é ar. Eles são uma expressão que decodifica. Mas o sentimental está abaixo de tudo. É assim como vamos falar Ogum. Sim. Ogum não é só o Ogum lá na árvore da vida. O Ogum está em tudo. Sim. Mas se manifesta dentro daquele aspecto, dentro daquela condição. Sim. Fica tranquila, você vai entender. Sim. Não, é porque desencaixou do modelo e agora não tem um outro modelo encaixadinho, então tá tudo solto. Continua usando o modelo anterior. Sim, o modelo anterior está certo. E agora o modelo anterior vai ampliar. Sim. Tudo bem. Daqui a pouco. Se hoje mesmo. Sim, hoje vamos na mesmo. próxima pergunta. Então, tudo bem. A próxima pergunta. Muito bom. Marabô fala que o princípio do vício é querer e não ser ou poder. O assunto abordado neste se aplicaria também para o uso da cocaína? Sim, perfeito. Sim. Porém, o condicionamento do processo anestésico da cocaína é o ser que não se sente por si mesmo. E assim ele se anestesia. Para não precisar mais se sentir. Sim. É o ser que se sentir seria algo muito difícil. Dá medo se sentir. Sim. Por que dá medo se sentir?
Não sei, ó, precisa fazer tratamento com alguém. Ó, sim, ó, tô brincando. Ó, A pessoa, ela passou tanto por um grande período nessa vida ou em outras, ó, assim, ó, se reprimindo, não sendo autêntico e se moldando aos outros. Assim, esse mesmo processo, ele constrói uma base, ou então uma estrutura, um comportamento que nos levam a esse processo de autoconhecimento do próprio consumo dessa substância. Ó, assim, ó. Você, num padrão de comportamento, se anestesia. E aí, em um padrão externo sobre o espelho do que tu é, você procura por substâncias que se anestesiam. Ó, oh, pai José, mas eu comecei com cervejinha, depois fui para maconha e depois eu fui para cocaína. Ou eu comecei com cervejinha e nunca mais saí. Então os padrões existem e coexistem e se manifestam. E assim, dependendo da estrutura ou do projeto, ou assim, ou da experiência, assim, ó, se manifestam dessa maneira, assim. E você tem várias opções de trabalhar o que tem dentro de você, ó, assim, ó. Então, esse princípiozinho que fala o princípio do vício é querer e não ser ou poder? O princípio do vício seria mais é querer, mas não se nutrir. A essência, ela naturalmente quer o autoconhecimento. Porém, os caminhos que você tem dentro do seu mental te levam a uma ferramenta ou um processo que te vende a ilusão de suprir essa necessidade do querer. Ó, assim, ó. E como se supre essa Entende? Ó, assim, ó. necessidade do querer sem ser pelo externo? Autoconhecimento, ó, assim, ó. Mas, Reestruturando as bases entre as interpretações da própria vida, ó, assim, ó. mas o autoconhecimento, autoobservação, Sim, vamos supor que você vê o mundo mental, ó, assim, ó. E você tem a oportunidade de ver o mundo sentimental ou ver o mental dentro do próprio sentimento, ó, assim, ó. Só que se você não quer fazer isso, o seu corpo vai pedir esse processo de uma outra maneira. E aí você vai se viciar em um certo alucinógeno para você conseguir ver o mental em certos processos. Ó, assim, ó. Só que isso não se desenvolve em um padrão assim, ó, rápido, ó, assim, ó. Isso se desenvolve em um processo longo, ó. E aí você se depara diante das condições da própria vida a uma oportunidade. Depois disso, você começa a se auto-depredar sobre esse consumo externo. Entende, ó, senhor? sim, eu ia falar, tentando escapar de uma realidade. Sim. E aí agora a gente me perguntou como que faz, ó, para a pessoa fazer o autoconhecimento. Então, diante dessas oportunidades que a vida dá, elas vão sempre aumentando, ó, sim. Diante dessas oportunidades que a vida dá, ela traz essa questão, ó, sim, ó, da pessoa reconstruir a forma com que ela vê esses fatos, criando novos caminhos das suas crenças, da sua psique, da sua realidade, de todas essas questões, ó, sim. Entendeu, ó, sim, ó? Sim, sim. Acho que eu entendi. Mas a pessoa mudar essas crenças não é tão simples às vezes, mas A bom. vida não é simples, ó, sim, ó. A vida não é simples. Sim, ela é simples para as coisas que você coloca dentro da simplicidade e aceitação.
Você aprendeu isso, ó. Mas e os processos cognitivos? Se você tivesse escolhido uma luta contra os processos, além de uma lição do curso Milagre, ó, senhor, durar 3 meses, duraria 30 anos, ó, senhor. Você é fruto da forma com que você se vê, ó, sim. Sim, sim, sim. E aí dá para... Sim, inclusive o próprio o vício também é fruto da forma como a pessoa se vê. Sim, ó. Então, próxima pergunta? Sim, ó. A próxima pergunta é: poderiam falar sobre o pentagrama, o em ascensão e o em declínio? Eu não sei o que é pentagrama em ascensão e em declínio. Pentagrama, quando você coloca ele no chão, que o único universo que existe é o bidimensional, você tem o caminho que você deve percorrer. Ó, sim, ó. Todos os espíritos percorrem, ó, sim. E aí você tem ele com a cabecinha para cima, ó. Não, mas é porque... Cabecinha para frente, ó. Você tá de frente, tá a cabecinha para frente, ó, sim, ó. Para cima, para frente, sim, para frente. É porque eu tô de frente E se para ele. você inverte? Se ele inverte, se eu inverto, ele vai apontar de volta para mim. Então aí, cadê o caminho? Exatamente isso que a gente está ensinando, ó, sim, ó. Entendeu? Se eu tô buscando um caminho, O mas eu caminho está coloco aí, ele... na sua frente, ó. O único que existe é o invertido, ó. Uh, É porque depende das convenções. Sim, é porque, na verdade, o pentagrama em si ele não existe, né? Ele está representando, a gente concordou em usar um símbolo para representar um caminho. O caminho existe mesmo que a gente não, na nunca verdade tivesse não, ó. criado o Sim, o pentagrama. pentagrama não foi criado. O pentagrama foi a ferramenta usada nos primórdios da construção do universo. O Sim, espírito se manifestar. mas ele é uma abstração. Não, se você olhar o espírito, dependendo da dimensão, você vê um pentagrama. Mas aquele pentagrama não é um espírito. Você vai estar vendo a forma de um pentagrama e você está vendo Mas um é um espírito espírito, nessa porque... forma. Não, se você vê as essências e as energias, dependendo da dimensão, ó, assim, ó, você vê um pentagrama, ó, invertido, brincando com o mundo. É o espírito e aí as suas potencialidades elementais. Ó, assim, ó, você tem que entender que o espírito é a compressão do pulsar da existência. Então você tem a alma na cabecinha e os outros elementos. E para o espírito se conhecer, ele vai caminhando para dentro sobre os elementos. Sim. E aí chega lá num todo, que está lá na base, cutucando o limite do real e do real, assim, ó. Sim. É por isso que buga. Se você pôr ele para cima, você vê o espírito distante, ó. Não distante, não era esse o significado do para cima, para mim. Eu sei, ó, assim, ó, só estou dizendo dentro da explicação aí da ascensão e do declínio. Ó, assim, ó, eu entendo que você usa alimento, brinca, faz bolinho de fubá, ó, assim, ó, eu estou entrando nesse mérito, ó, todo o estudo que você fez está certo, ó, assim, ó. Já estou explicando a pergunta, ó, e como que o processo daqui do espelho e todas essas coisas lá do início, ó, assim, ó. Saiu do espírito da cabecinha, ó, do invertido, ó, do declínio, declínio, ó, assim, ó. Você tem todos os elementos. E todos os elementos em si são mentais. Só que são padrões emocionais, padrões de impulso, essas coisas, não assim, ó. E você vai caminhando para dentro, ó. Sim, é por isso, é porque tudo bem. São apenas convenções. É que na convenção... Não, mas expõe, então, assim, a convenção, Sim. vamos Na lá, ó, convenção, como...
em que é porque é uma brincadeira de essência e elementais. Protoforma Exu. Então, o espírito ser para cima é para lembrar que aquilo lá é uma brincadeira que a gente está fazendo junto. Então, não é porque aí eu não coloco o espírito tipo como se fosse sujeito ao externo. Ele está brincando com o externo, não tem nada fora dele. Sim, por isso que ele sempre está para cima. Sim, mas é uma visão piramidal, acho, hein? Sim, é para linkar com a lição do Curso em Milagres, que eu dou ao mundo todo o significado que ele tem para mim. Sim, e eu não mas sou vítima. Invertido funciona até melhor magisticamente, acho, hein? Não, investido meio que buga, porque aí eu me torno vítima do que eu vejo, dos elementais, das outras pontinhas dele, não? Não. O único ponto que existe é o ponto X só. Alma, espírito, assim, ó. Então todo o resto é uma interação que existe sobre mim mesmo. Não tem vítima, ó. Porque nada toca nada, ó, assim, ó. Que se eu interpreto como vítima, eu bugo, entende? Com essa piada cósmica. Sim. Que você tende a ver ele do jeito para cima, ó, só para a gente entender, ó, assim, ó. Só que se você vê ele para cima, que vai fazer sentido para o seu mental, você vai dar a volta, ó, assim, ó. Só que se você vê ele para baixo, ó, você vai se colocar num sentido onde eu não sou vítima, e a partir daí, dentro desse sentido de interação, você vai caminhando para dentro, ó. E assim o que tem fora vai te mostrando as lições, igual a primeira pergunta, ó. Vê como casa, ó, assim, ó. E a última pergunta vai fechar como cereja do bolo. Assim, ó. Sim, vamos lá. Vamos à última pergunta. Não, tem. Quero saber sobre o movimento do sincronário da paz sobre o calendário das 13 luas. Assim, ó. É mapa maia, assim, ó. Você não sabia que era, sabia, ó? Não. O sincronário da paz é o processo das luas e dos meses sobre 13 meses, ó. Cada mês com 4 ciclos lunares, ó. E como tudo na natureza funciona em perfeita sincronia, dentro da ótica energética, levando em consideração uma série de interpretações e contextualizações dúbias em comparativos com o mapa gregoriano, que não servem para esse estudo, onde esse mapa só existe porque é perfeito diante das experiências e conotações, e a energética é uma interpretação do tempo como ferramenta do próprio espaço diante de um espectro. O tempo é um pedacinho do espaço, e assim como a energia é manipulável, Sim. E assim as 13 luas, em suas perfeições, nos trazem uma ótica e um processo energético que alinha com o que tem dentro de nós, e manifesto aqui nesse orbe, Assim vem as questões das ondas encantadas e dos processos do ser ciente de si mesmo, Diante disso, essa ser ciência se coloca em processo de autoexperimentação, diante do mesmo pentagrama invertido, E aí ele tem o processo antes do subconsciente, como uma bolsa de água, que lugar do feto, E aí vem essa curva do subconsciente, depois do consciente e o manifesto. Esse conversa muito a pensar, Sim. Nem vou perguntar que se ficou dúvida. Não, esse eu pus na caixinha, porque eu não sei o que é sincronário da paz. O que é o sincronário da paz? Sincronário parece uma coisa que caminha junto. Dentro da cabeça dele, se a gente se adaptar a esse mapa, a esse calendário, a gente vai ter uma paz, não vai ter problema. Vamos ver. Crenças,
Ah, tá, porque aí a paz, mas aí eu tô colocando a paz vindo do externo, porque estaria vindo de um calendário. Sim, aí a gente já está em harmonia com a natureza e o ser humano não ia fazer cocô, como se fosse um processo fora. Então eu nem entrei nesse mérito. Ó. Por isso que eu falei da onda, da encantada, numa interpretação diferente, ó, mas uma interpretação que melhora. Ó. Tá. Pode confiar no velho. Sim, é porque. Sim, porque o. Faz mais sentido que a primeira pergunta, faz sentido aí com o processo da própria cocaína, que se anestesia, faz sentido com o mesmo pentagrama. Porque se eu tenho um pentagrama que não é invertido, eu vou colocar dentro dessa interpretação, assim, ó, podemos usar o mesmo pentagrama para qualquer magia. Ó. Ele significa a própria existência, como eu aliguei, coloca esse pentagrama invertido. E aí esse processo do externo não vai mais acontecer. Porque se você se vê de fora para dentro, você está sempre vendo o pentagrama para frente. Só se ele está invertido, ele só te mostra o caminho para dentro. Ó. Essa questão da mente é importante. Outro amigo vai conversar para poder explicar como que a mente se vê e como são os filtros. Na verdade, é um vai e volta o tempo todo. Assim, ó. Tudo Mas bem. outra conversa. Assim, ó. Tá, tudo bem, sim. Sim. É assim, a gente quebra a cabeça. A gente vem, dá uma peixinha, dá outra peixinha, depois dá outra peixinha. Assim que é gostoso. Se falasse tudo de uma vez, ia dar muito trabalho, você ia dormir. Ia sobrecarregar o sistema e ia precisar dormir para processar. Não, não sobrecarregar. É simples. É que a gente complica porque a gente não sabe fazer simples. Está aprendendo ontem, ó. Sim. Que eu não consigo reorganizar um padrão já descoberto. Então eu tenho que usar o padrão que já existe para te ensinar sobre o mesmo padrão já perfeito para poder não brigar com o mundo. O que acontece quando a gente briga com o mundo? Assim, ó. Não, a gente perde, mas só 100% das vezes. Só. Nossa, assim, ó. Ok, ó. Alguma dúvida, assim, ó? Não, gostei. Eu acho que simplificou umas coisinhas para mim. Ah, que bom, assim. Beijinho, ó. Gratidão. Paz.